Olá a todos e bem-vindos ao primeiro podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Vasco e comigo está o Bernardo e nós somos os co-anfitriões, ou em inglês dizem-se co-hosts, deste podcast. E pronto, Bernardo, está bem-vindo, não é? Acho que é bom dizer, se é o primeiro, digo-te bem-vindo, Bernardo. E bem-vindo, Vasco, também. Obrigado, obrigado. Sempre a retribuir como é próprio. Pronto, neste primeiro podcast, que enfim, de conteúdo não vai ter grande coisa, aquilo que queremos essencialmente é fazer uma breve apresentação nossa, naturalmente, e também daquilo que pretendemos para o podcast. Exatamente. Naturalmente explicaremos dentro de breves instantes porque é Trivium, não é? Pronto, o que é que quer dizer isto? Não é? Trivium, de facto, não somos três, não é? Esta malta pode pensar, somos só dois, portanto, há uma razão para isso. Já estás a queimar etapas. Exatamente. Bem, acho que começar por nos apresentarmos, não é? Somos dois jovens, não é? Portanto, estamos a viver ainda a nossa segunda metade. Da década dos 20, não é? Portanto, ainda não temos 30, mas também já não temos 25. Somos casados com as nossas mulheres, não é? Somos pais também e uma coisa que também é muito importante, somos católicos e temos vidas profissionais no mundo da gestão, não é? Portanto, somos os dois formados em gestão. Isto aqui é importante porque não somos de todo profissionais da rádio ou dos podcasts, portanto, quem nos estiver a ouvir vai ter de nos perdoar algumas falhas da nossa capacidade de comunicação. Não só não somos profissionais, como provavelmente também não temos muito jeito, mas exatamente. Com sorte isto vai ser minimamente audível. São só boas intenções, portanto, exatamente. Tenham lá calma com as críticas. Mas pronto, e para além de tudo isto que nós somos, temos também o gosto por uma série de coisas que vão desde a leitura à música, desde a filosofia à política, da história a filmes e também ao aprofundamento da nossa fé católica, não é? Portanto, creio que isto assim resume, grosso modo, aquilo que somos, quem somos. Nós, acima de tudo, acreditamos que o tempo que nos é dado a viver, não é, nesta terra, quer dizer, não é desprovido de sentido, não é? Para nós a vida tem sentido e sobretudo que o homem, não é? E quando dizemos o homem com H grande, não é? É chamado a procurar na vida aquilo que é bom, belo e verdadeiro. E nós estas três palavras, que correspondem aos três transcendentais, como o chamou Aristóteles, bom, belo e verdadeiro, vão ser sempre referidas no início de cada podcast. Será que é por isso que se chama Trivium, Vasco? Ainda não é por causa disto. Pronto, o Trivium não é o bom, o belo e o verdadeiro. Mas também pode ser. Também pode ser, é verdade. Enfim, o Trivium dá-me a ideia que quer dizer um trio de coisas, não é? Acho eu. Exatamente. Portanto, poderia ser isto, mas ainda não é isto. Mas é isto. Achamos que todo homem é chamado a procurar aquilo que é bom, que é belo e que é verdadeiro. Isto significa... E mais do que ser chamado, faz parte da nossa natureza. Há um filósofo que é o Peter Kreeft, e não só ele, mas ele é uma grande cabeça, ainda hoje vive, para mim é uma grande referência, que explica que esta questão, o bom, o belo e o verdadeiro, não só é aquilo que nós somos chamados a procurar, como é aquilo que alimenta a nossa alma. Ou seja, a nossa alma procura ansiosamente por aquilo que é bom, que é verdadeiro e que é belo. E deixa-me completar uma coisa, isso que tu disseste, que é, e significa que tu e eu acreditamos que existe o bom, o belo e o verdadeiro, mas como é que eu ia dizer, como verdades absolutas, não é? E não como realidades subjetivas ou relativas, ou seja, não acreditamos que haja algo que é bom para ti, é bom para mim, ou algo que é belo para ti, belo para mim, ou verdadeiro para ti. Ou seja, existe de facto o bom, o belo e o verdadeiro. Claro que, enfim, como qualquer diamante que tem inúmeras faces, há várias maneiras de chegar lá e se calhar o teu caminho, se calhar não, provavelmente o teu caminho, Bernardo, é diferente do meu Vasco, mas, ou seja, que aquilo que é bom, que é belo e verdadeiro é algo que está, digamos, num patamar superior, que é alcançável e que se manifesta de diversas formas.
Não sei se estás de acordo com aquilo que eu disse, mas isto para dizer que nós acreditamos que existe de facto como verdade absoluta, como princípio. Nem é bem verdade absoluta, é uma questão objetiva. Exatamente, como algo objetivo. O bom, o verdadeiro e o belo são realidades objetivas e não subjetivas, não depende, que é uma coisa que a sociedade moderna procura defender, não é? Isto depois vai estar ligado ao relativismo, que certamente é uma das matérias que nós vamos estudar em vários episódios, procura dizer que a verdade, existe a minha verdade e a tua verdade. Aquilo que é belo para mim não tem necessariamente de ser belo para ti também. Ou aquilo que é bom depende do gosto de cada um. E isso não é verdade, isso é um grande erro e é uma coisa que fere o ser humano, fere a pessoa. Isso. E daí a importância, e daí também, é precisamente por este facto, por serem os alimentos da alma, por ferir, por ausência deles, ou a ausência do conhecimento do que é o bom, o verdadeiro e o belo, ferir a alma, é por isso que estas três realidades eram a base da filosofia grega e que têm sido e foram os princípios orientadores da educação liberal clássica, não é? E por aqui já começamos a aproximar-nos de porque é que escolhemos o nome Trivium para este espaço. Portanto, continuando aquilo que estás a dizer, há pouco nós falámos assim, muito por alto aquilo que são os nossos interesses, seja a música, seja o livro, seja história, seja política, seja o que seja, portanto, seja o que for. E portanto, tu e eu, não é, sendo católicos e naturalmente cristãos, nós acreditamos que o homem, tendo sido criado à imagem de Deus, não é? Que é de facto, podemos assim chamar uma ideia muito forte, não é? Muito forte. Acreditamos que por ser criado à imagem de Deus e como para nós Deus é de facto o bom, o belo e o verdadeiro, não é? Portanto, o bom, o belo e o verdadeiro são, como é que eu ia dizer, características de Deus. Por causa disso e por sermos criados à imagem de Deus, não só somos capazes de alcançar esse bom, belo e verdadeiro, como na história do homem podemos ver que o homem também, naquilo que é a sua criação, também foi capaz de como é que eu ia dizer, manifestar esse bom, esse belo e o verdadeiro. E também, porque também havemos de falar de coisas que, como é que eu ia dizer, com as quais não concordamos, o homem também é naturalmente manifestar o que não é bom, o que não é belo e o que não é verdadeiro, não é? Que também é algo que é interessante e que também havemos de falar neste podcast. Portanto, grosso modo é isto, ou seja, é falarmos daquilo que são os nossos interesses e como é que isso nos aproxima e os nossos desinteresses, como é que isso nos afasta do bom, do belo e verdadeiro. Ou seja, e só para reforçar aqui uma ideia, Vasco, se me permites, é importante dizer que não vai ser aqui um podcast beato ou um podcast que só vale a pena ser ouvido por pessoas que sejam católicas, não é? Espero que Portanto, podemos falar sobre um livro, como falar sobre um álbum de música, como temas do mundo e da sociedade, naturalmente a nossa fé, porque faz parte integrante da nossa vida, claro. Ou de um filme que tínhamos visto. Exatamente. Mas sempre na perspectiva de como tudo isso nos leva a contribuir para o bem. O bem de Deus, o nosso bem e o bem comum. Contemplar a beleza ou ficar mais perto da verdade. E, sobretudo, como nós acreditamos, e é uma convicção nossa, que vivemos os tempos em que, sobretudo no mundo ocidental, que é a nossa realidade, como no mundo ocidental acreditamos que há um grande desenraizamento, não é, daquilo que são os nossos princípios, os nossos valores, a nossa história. Nós acreditamos queremos acreditar que com estes podcasts possamos inspirar outras pessoas a quem nos referiremos como os nossos ouvintes a também entrar nesta procura, não é? E também, enfim, obviamente, descobrir coisas que nunca não saberiam sem ouvir aquilo que diremos. Eventualmente também haverá os meios necessários também para nos darem feedback e nos darem a nós, a conhecer a nós, claro, coisas que nós não sabemos. Pronto. E como eu te disse também, ou seja, há coisas com as quais, no mundo em que vivemos, com as quais não concordamos. Portanto, também vamos aproveitar este podcast, quer dizer, sem qualquer tipo de tabus, não é? Para falar dessas coisas, não é?
Sim, com toda a descontração, de forma descomplexada, tendo em conta que não somos especialistas em nada, como o Vasco Nada. disse, nós somos da área da gestão, que a par da diplomacia é composta por pessoas que são especialistas em generalidades, não é? Exatamente. Uma vez um diplomata foi lá à minha faculdade apresentar a carreira diplomática e dizia: nós diplomatas temos de ser especialistas em generalidades, que é quase uma contradição nos termos, mas era para dizer que tinham de saber um bocadinho de tudo. E nós sabemos muito pouco de tudo o que vamos aqui falar, mas temos a certeza absoluta que é importante falar e é importante discutir os temas que nós vamos discutir aqui, não é? Porque uma das coisas que nós achamos que se perdeu na nossa civilização, com aquela crítica que o Vasco estava a fazer há pouco, é que se nota um certo... Por um lado, perdeu-se mesmo o hábito de debater, e debater de forma saudável, como o próprio debate que existe perdeu em qualidade, não é? É um debate que se degradou, que se transformou num debate superficial, um debate sem profundidade. Nós vamos ao século XIII, nós vamos a São Tomás, e o que é que nós vemos? De Aquino, para quem não sabe. São Tomás de Aquino, exatamente. E o que é que nós vemos? Vemos que, se quisermos ler, por exemplo, a Suma Teológica, o que é que nós vemos o São Tomás a fazer? É exatamente o oposto do que qualquer político faz hoje em dia, que é, começa por apresentar os argumentos mais fortes, contrários àquilo que ele vai defender, não é? Nós fazemos exatamente o contrário. Nós fazemos aquilo strawman fallacy. Nós temos a tendência de ridicularizar o argumento do outro ou simplificar demasiado o argumento do nosso adversário para depois ser mais fácil de o destruir. São Tomás fazia exatamente o oposto. São Tomás fortalecia ao máximo o argumento do adversário, punha o argumento do adversário em esteroides, agora se diria, e depois ainda mesmo assim conseguia arrebentar. Para se obrigar a uma resposta, também ela com esteroides, ou com ainda exatamente. Com mais esteroides. E achamos que se perdeu um bocadinho, ou perdeu-se na totalidade esta tradição tão saudável de se discutir e de haver também este grande diálogo de que depois os livros são a manifestação. Mas pronto, sem avançar muito para termos e para temas técnicos, acho que resta agora explicar, Vasco, o porquê do nome Trivium. Porquê o Trivium, pronto. Então, para quem não sabe... Temos aqui várias pistas, falei ainda agora de Idade Média, falámos há bocado do currículo tradicional das artes liberais. Não falaste de educação clássica grega, não falaste em artes liberais. Falámos de educação clássicas. Pronto, olha, lá está, já me está a escapar aqui a boca. Explicamos aqui rápido. Porquê Trivium? O Trivium é, de facto, uma referência à educação clássica grega, que depois foi retomada na Idade Média, quando surgiram as escolas associadas às catedrais e depois também as primeiras universidades, e havemos ter podcasts para falar sobre isso, que é de facto muito interessante. Portanto, o Trivium é uma referência a essa educação, portanto, que já vem de há bem mais de 2000 anos. Portanto, para quem não sabe, havia 7 artes liberais clássicas e estas dividiam-se em 2 grupos, não é? Uma primeira de 3, o Trivium, e uma segunda de 4, o Quadrivium. Pronto. O Trivium ainda é, podemos dizer que é a primeira parte de um currículo, não é? Portanto, 7 cadeiras, vamos chamar, e consistia, vou começar pelo fim, vou começar pelo Quadrivium, as 4 cadeiras. Portanto, o Quadrivium consistia no estudo da geometria, da aritmética, da música e da astronomia. Portanto, eram 4 artes liberais que se estudavam, mas era a segunda parte do currículo. E o Trivium consistia no estudo da lógica, da retórica e da gramática. Portanto, se quisermos, podemos dizer que o Quadrivium, portanto, geometria, aritmética, música e astronomia, é o estudo da realidade sensível, não é? Enquanto que o Trivium é a lógica, a retórica e a gramática era, como é que eu ia dizer, o estudar como interpretar a realidade sensível. Não sei, Bernardo, se queres aqui dizer mais alguma coisa em relação a isto? Não, é isso mesmo. Ou seja, escolhemos este nome precisamente inspirado nestas referências de que tu estavas agora mesmo a falar.
Não porque sejamos saudosistas ou porque sejamos pessoas que acham que está tudo mal no mundo em que vivemos e que é preciso voltar à Idade Média. Coitado do Vasco, ou pelo menos coitado de mim, se tivéssemos nascido na Idade Média em que tantas coisas eram muito piores do que são hoje, certamente. Não é de todo aquilo que nós queremos propor, não somos nenhum revisionistas ou saudosistas nesse sentido, mas há coisas boas, verdadeiras e belas que se perderam e que não fazia mal nenhum serem recuperadas ou pelo menos tornarmos ou sensibilizarmos as pessoas para essas realidades. Exatamente. E daí este nosso tributo àquilo que era o currículo e que sabes, Vasco, que tem graça, aqui em Portugal praticamente não se utiliza, é muito pouca gente que utiliza, mas nos Estados Unidos usa-se muito o homeschooling. Sim. E há muita gente que no homeschooling é preciso ter um programa, não é? Claro, claro. O programa que muita gente usa é um programa baseado precisamente nesta ideia do trivium e do quadrivium. Já tinha visto uma coisa sobre isso, precisamente nos Estados Unidos, muito engraçado. Sim. Ou seja, cá em Portugal é uma coisa que parece que está algo distante, mas nos Estados Unidos, por estranho que pareça, uma nação muito mais recente do que a nossa. Coitado, batemos aos pontos em termos de história e de cultura e tradições, recente, mas tem graça que eles foram buscar a nossa história, a história europeia, não é? Grega e romana. Uma coisa, exatamente, uma coisa que perceberam que era boa e que valia a pena recuperar. Pronto, é com esse espírito que nós decidimos dar este título ao podcast. O trivium, portanto, é a lógica, a retórica, a gramática, pronto. Que no fundo também, vamos lá ver, de facto é usar também estes atributos, estes atributos, se quisermos, também para falarmos daquilo que são os nossos interesses e também os nossos desinteresses. Pronto, estamos quase a terminar este primeiro podcast, esperemos que também esteja claro aquilo que é o nosso objetivo. O Bernardo já o disse há pouco, mas quero reforçar, quer dizer, nós não somos aqui ou não nos apresentamos como experts no que quer que seja daquilo que nós vamos falar, aquilo em que somos experts, que é a gestão, mesmo assim não sou, mas não há de ser algo que devemos de falar muito, mas... Deixamos isso para o nosso escritório. Exatamente, para o nosso escritório. Aqui é falar das coisas que nos causam assombro, não é? Eu gosto muito da palavra assombro, que ficamos assim... não é? Um grande livro, uma grande música, um grande compositor, um grande filme, essas coisas, e que achamos, há uma frase que é atribuída muitas vezes, é atribuída porque foi escrita de facto por um escritor que o Bernardo e eu gostamos muito e havemos de o trazer para cá muitas vezes, que é o Fyodor Dostoiévski, e a frase é: a beleza salvará o mundo, não é? E apesar da beleza ser apenas um dos três transcendentais, a par do bom e do verdadeiro, quer dizer, tudo aquilo que para nós é belo e que é capaz de salvar o mundo, é isso que queremos trazer para cá e partilhar com as pessoas que nos vão ouvir. E pronto, porquê? Porque acreditamos que com estas coisas podemos ter uma vida mais feliz e mais plena, que é também algo daquilo que andamos todos à procura. É isso mesmo. E é isto, pronto. Acho que um aspecto importante é, as pessoas do lado de lá já estão a perguntar: mas vão ser sempre estes dois, pá. Assim nem vale a pena ouvir. Assim nem vale a pena ouvir. Portanto, só também deixar claro e assegurar-vos que iremos também de trazer convidados. Esses sim, experts das matérias para as quais forem convidadas. Exatamente. Convidadas ou convidados? Convidados ou convidados. E... Agora apareceu o podcast do Bloco de Esquerda, convidadas ou convidados. Corta! esquerda.podcast.net. Mas pronto, devemos ter também convidados para enriquecer estas conversas. E é isto. Desde já também, tudo o que sejam sugestões, críticas, não deixem de nos enviar mensagem, que têm aqui nas descrições os meios para o fazer. E pronto, vemo-nos numa próxima. Até à próxima. E pronto, e Bernardo, até à próxima. Temos de acabar com a forma tradicional, não é? A forma tradicional, então vá. Então este foi o primeiro podcast Trivium. Não se esqueçam de colocar like, subscrever e partilhar o nosso podcast. Tem também os links para as nossas redes sociais na descrição do vídeo. Mas acima de tudo,
Que as vossas vidas e as nossas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima. Até à próxima.